Muito boa noite, nação alvinegra. Muito boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo aqui na Vozão TV e também na Rádio Expresso FM. Sejam muito bem-vindos, né? Nessa sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024, encerrando a semana. Daqui a 2 dias o Vozão estreia na temporada. A gente vai enfrentar o Maracanã. Você já sabe as informações aí relativas à compra de ingresso, valores, enfim. O Ceará tentou de todo jeito mudar a situação, mas o mandante do jogo é o Maracanã, e o Maracanã quer que seja de uma forma, e a gente só nos resta, enquanto instituição, acatar aquilo que o nosso adversário propôs. O Ceará tentou de outras formas, mas não conseguiu. Mas, enfim, o jogo acontece no domingo, às 17 horas e 30 minutos, no estádio Presidente Vargas, com um valor alto para o nosso torcedor, muito alto. Repetindo, o Ceará tentou, mas não conseguimos. Mas é isso, né? É o que temos e vamos para cima. O sócio torcedor poderá entrar no estádio pagando meia entrada, R$40, que é o valor da meia entrada relativa para esse jogo. Dando continuidade aqui ao nosso programa, queria apresentar vocês já viram aí na chamada, a gente tem hoje um convidado para lá de especial, que é o nosso querido Adolfo Bernardo, já vocês vão ver ele aqui, vou já jogar a câmera aqui para ele, tá? E o nosso querido Adolfo Bernardo já está aqui conosco. Deixa eu jogar aqui, pronto, peraí, tá ele aí, apareceu o homem na tela. Adolfo, muito obrigado aí. Adolfo Bernardo, para quem não sabe, é um dos fisioterapeutas do Vozão, chefe da fisioterapia. Posso tratar assim? Coordenador, né? Melhor. Melhor. Adolfo está aqui conosco presente no programa do Vozão nessa sexta-feira. Ontem recebemos a ilustre presença do nosso querido Joaquim Garcia, dos médicos que compõem o quadro de médicos do CESP. E hoje a gente recebe a presença do coordenador de fisioterapia, o Adolfo Bernardo. Adolfo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, está participando aqui conosco nessa sexta-feira, falar um pouquinho de como vem sendo, da sua trajetória no Ceará, da sua história no Ceará. Você que é um profissional que está aqui há bastante tempo, daqui a pouquinho o torcedor do Ceará vai saber mais sobre a sua história e também falar sobre um pouquinho sobre fisioterapia no futebol e mais especificamente aqui no Ceará. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Abreu. Boa noite, Nação Alvinegra. É um prazer estar aqui, é um prazer poder estar representando um pouco do nosso departamento médico, né, sobre a fisioterapia especificamente. É uma honra poder estar aqui. Então, para quem não me conhece, sou o Adolfo, né? Sou um dos fisioterapeutas do clube. Hoje eu exerço o cargo de coordenador, como o Abreu mesmo falou. E aí sou natural de Cascavel, não sou de Fortaleza, né? Sou da região metropolitana do estado. E eu estou no clube desde 2012, na verdade, foi onde eu ingressei como estagiário, né? Na oportunidade, então passei 2 anos como estágio ali até 2014 e desde então fui efetivado no clube e estou até hoje exercendo essa função. Você é da belíssima Cascavel, cidade muito bonita, cidade muito tranquila, já visitei algumas vezes, gostei bastante. Tinha um amigo que morava lá que era comandante da polícia lá, e aí ele nos convidava a mim, a meu pai, pra gente visitar lá, torcia pro outro time da cidade. Mas é um amigo muito querido da família. E assim, cidade muito boa, muito legal. Acho que sempre que você pode, você dá uma passadinha lá, ou não? Com certeza. Inclusive, queria mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, né? Pros meus amigos de lá, as pessoas que são muito próximas, que torcem por nós. Queria deixar um abraço aí, um carinho pra eles também. Muito legal. Queria que você falasse, você já falou que você é coordenador da equipe, que você apresentasse o restante da equipe, que não está aqui presente, mas que deve estar acompanhando aqui a gente, tanto na Rádio Expresso como também na Vozão TV. Fala um pouquinho aí quem que compõe o quadro de fisioterapeutas do Ceará hoje, em 2024. Bem, a nossa equipe é formada por mim, né, no caso que sou o coordenador, pelo Lucas, depois de mim ele é o mais velho da casa, e depois tem o Pérez, né, e agora por último nós temos o Matheus, que foi quem entrou recentemente no ano passado, mas que ele também já tinha passado por um período de estágio com a gente, né. Ele foi nosso estagiário há uns anos atrás, ex-fisioterapeuta de outro clube aqui do estado. E hoje ele ajuda a gente também nessa função aí da fisioterapia. Muito bem, muito bem. Adolfo, você é um cara muito jovem e não vou perguntar que sua idade, que é indelicado, mas você é um cara muito jovem, eu não sei se é da sua época, pode ser que seja da sua época de faculdade, né? De repente esse cara que eu vou falar aqui, esse fisioterapeuta que trabalhava com esporte, era um cara muito conhecido e foi um case na faculdade, falando especificamente de fisioterapia esportiva.
que é o filé, né? Você deve saber muito bem quem é o filé. Filé, eu não lembro o nome do filé. Newton Petroni. Newton Petroni, exatamente. O filé, para quem não sabe, é um fisioterapeuta que ficou conhecido por recuperar atletas no futebol, atletas de alto rendimento no futebol. Dentre eles, o mais conhecido de todos, o nosso querido Ronaldo Fenômeno. Né? Fez um trabalho muito legal com o Ronaldo Fenômeno e antes disso já havia trabalhado por muito tempo com o Romário. O Romário na década de 90 sofria muito e tal, com lesões musculares, principalmente lesões musculares, que o Romário nunca foi um exemplo de atleta, né? A gente sabe disso e ele também fala isso em entrevistas. E ele sofria muito com lesões musculares. E o Filé foi o cara que trabalhou com o Romário e com esse sucesso com o Romário, ele acabou depois trabalhando com o Ronaldo e com outros atletas no futebol. O Filé, essa é uma dúvida que eu tenho entre os fisioterapeutas. O Filé, para você, chegou a ser uma referência na profissão? Foi a partir do Filé que você pensou em estudar mais fisioterapia esportiva, especificamente no futebol? Bem, o Filé hoje, para quem não sabe também, ele é um dos coordenadores do departamento médico de um dos grandes clubes do Rio, né? Então, assim, ele ainda está dentro do processo do futebol, está na ativa, né? Inclusive os colegas que estão nesse clube de futebol, os jogadores, né, falam que inclusive ele está levando o filho para também seguir os mesmos passos. E qual claro, time? Pode falar. Fluminense. Ele está no Fluminense. Está no Fluminense. E claro, com certeza esses cases, né, essas pessoas são espelhos para todos nós, para todos os fisioterapeutas, não só ele, né, mas outros fisioterapeutas ali também do eixo sul-sudeste, com certeza são, e do próprio estado, né. Existem colegas aqui do nosso estado que trabalharam nessa parte de esporte, né? O próprio Isidro, o próprio Helder Montenegro. Então, assim, são dois fisioterapeutas também renomados. O Isidro, inclusive, foi meu professor da época de faculdade. Então, foi um dos caras que me ajudou a minha entrada aqui no clube, né? Ele me indicou aqui na época para o processo de estágio. Então, eu tô até hoje. Então, assim, lógico que o Filé com certeza, mas nós temos também grandes profissionais aqui no estado, como também em outras localidades, né? Sem dúvida alguma. Então, para você que está nos acompanhando aí na Vozão TV, que é mais fácil, né? Porque o cara tá no ambiente online, dá uma pesquisada aí sobre o Newton Petroni, Filé, barbudinho. Ele tem barba, deve ter barba ainda, né? Cara, não sei, eu realmente não sei. A última vez que eu vi, ele tava mais careca, né? Assim, de óculos. Diferente, né? Tava diferente. Na década de 90 ele era barbudinho, assim, franzino, bem, mais um cara assim, extremamente competente. Eu lembro muito das imagens, e é uma coisa que eu quero tratar agora contigo, que ele aparecia muito nas imagens fazendo exercícios assim, que pra época eram exercícios assim, que todo mundo, cara, tá forçando muito o joelho do atleta. Esquece isso aí, o cara na ponta do pé, segurando uma bolinha, tentando se equilibrar. São exercícios que hoje é comum, né? É uma coisa muito comum. Mas que à época era uma novidade para muita gente. Fala um pouquinho para a gente, Adolfo, queria que você falasse especificamente sobre esse tipo de trabalho com os atletas, trabalho mais de isometria, né? O cara tenta se equilibrar. Por que isso é importante para o atleta de futebol? Ele vai ter mais força, ele vai ter mais equilíbrio? Porque às vezes, desculpa, rapidinho, só para você continuar, a gente vê alguns jornalistas ou até ex-jogadores que não têm costume de acompanhar o trabalho, ou que às vezes não tem costume, o cara não quer mesmo se aprofundar no assunto. E aí ele prefere criticar, ele diz, pô, o cara tá fazendo isso aí não vai ser aplicado. O cara vai ter que chutar uma bola, para que ele tá na ponta do pé? Como eu já vi gente falando isso. Então, acho que esse é um momento importante para dizer, por que o cara fica na ponta do pé, né? Bem, vamos lá, né? Isso é importante a gente frisar, aprofundar um pouco também. Os trabalhos isométricos, a princípio, eles têm um custo energético muito baixo, né, quando comparado às outras modalidades de contração, né, que são as contrações isotônicas, que são através de movimento, né. Movimento tanto em frear a carga como acelerar a carga, isso tem um alto custo energético, né. E o trabalho isométrico, por mais que ele seja desafiador, como é exposto, ele tem um baixo custo energético. Então isso para o músculo é perfeito. Por quê? Porque no outro dia, ou até mesmo dentro da sessão, o atleta precisa ir para o campo, ele precisa no outro dia estar mais inteiro dentro do processo da fisioterapia. E aí, se ele precisar ir para o campo, a energia que ele vai consumir lá não vai concorrer, ou não vai desgastar. Então, o que ele consumiu ali né,
com a contração isométrica não vai desgastar, não vai fadigá-lo, não vai queimar mais energia para o campo e inclusive expor ele a alguma nova lesão, né? E a partir do momento que a gente trabalha esses padrões de rigidez, né? Ou seja, por exemplo, está na ponta do pé, está controlando o joelho, está controlando o quadril de maneira inconsciente, diga-se de passagem, a gente quer, na verdade, que a articulação, todo o membro, ele consiga assimilar melhor o impacto, né? Então, se você pensar, o que é que você quer? Você quer uma perna que ela receba um impacto de uma maneira mais econômica ou de uma maneira menos econômica? Se a gente pensar em prevenção de lesão, nós queremos que a articulação, que todo o membro, toda a perna do atleta, ela receba o impacto com uma maneira mais econômica de energia, né? Até porque o atleta ali vira e mexe 3 quilômetros no treino, é 1,5 km com muita situação de aceleração, desaceleração, mudança de direção, tem treino que o treinador precisa abrir um pouco mais para um coletivo, então, assim, são situações que a gente busca essa economia de energia, busca essa melhor performance dentro de qualquer situação, né? E aí, aprofundando ainda mais, né, situações como a fisioterapia, nós somos aceleradores de processo. Eu costumo dizer isso para a nossa equipe, né? Ó, lembra que sempre nós somos aceleradores de processo. E para você acelerar uma recuperação, você tem que desafiá-lo. Você tem que expor, gerar um pior cenário para o músculo, por exemplo, que é o que nós sempre mais tratamos, né? As lesões musculares. Então, o pior cenário para um padrão de contração muscular é você expor esse músculo a uma demanda alta de sobrecarga, a uma demanda alta de exercício. Então, por isso que muitas vezes as pessoas ficam espantadas, né? Poxa, ele já está fazendo isso, ele já está recebendo essa carga. Então, é exatamente isso, frisando essa aceleração do processo. Muito bom, muito bom. A gente vê, Adolfo, assim, no futebol, uma evolução muito rápida nesses processos que você tá citando, e não só fisioterapia, em todos os departamentos que integram ali o futebol mundial. E você falou que no treino hoje, às vezes o atleta corre 3 quilômetros. Isso na década de 70, 80 era o que o atleta corria no jogo, né? Segundo os estudos. Entre 3, no máximo 4, dependendo ali da função do cara dentro do campo, né? Se fosse um ponta direita à época ou um ponta esquerda, ele corria mais porque ele tinha mais espaço para correr. O futebol hoje ele mudou, as dimensões do campo elas foram reduzidas, literalmente elas foram reduzidas, não existe mais aquelas dimensões gigantescas que a gente tinha, o atleta tinha muito mais espaço para correr e tal, mas hoje é diferente. E ele precisa correr num espaço menor, ele precisa de uma intensidade maior. E a gente vê, especificamente no começo de temporada, a gente que trabalha na comunicação do clube, a gente faz muito esse tipo de trabalho com vocês, a gente mostra sempre o que é feito, o que é feito com os atletas. E eu queria que tu explicasse para o torcedor que está nos acompanhando o que foi feito nesse começo do ano com os atletas, para que eles aguentem não só 3 km num treino, que é uma intensidade muito alta, 3, 4 km, mas que também no jogo tem atleta que chega a 7, 8 km, que dobra esse número. O que foi feito nesse começo de ano para que os atletas sejam entregues à comissão técnica e eles possam render aquilo que o treinador vai pedir? Que o Mancini já deixou muito claro, tanto o Mancini quanto o Lucas, que é o preparador físico do profissional, já deixaram muito claro que eles vão querer uma intensidade muito alta dos atletas. E isso também passa pelo trabalho de vocês. O que foi feito nesse começo de ano com o elenco do Ceará para que eles comecem a temporada? A gente sabe que eles não vão começar com 100%, porque ninguém vai, mas no mais próximo daquilo que o Mancini pretende para a temporada. Bem, primeiro, né, e eu vou até salientar um pouco mais. Nós expomos aqui 3 quilômetros, mas tem treino que o atleta corre Até 5, mais, 6 quilômetros, né? Então, assim, para ficar claro aí pro torcedor, né? Mas o que nós, primeiramente, fizemos, né? Estamos fazendo ainda, na verdade, estamos encerrando amanhã, sábado, nosso último dia de pré-temporada, e eu tenho certeza absoluta, estamos fazendo também por onde terminar aí praticamente essas 2 semanas e meia, quase 3 semanas, de preparação sem nenhuma lesão, sem nenhuma perca, né? É o que nós mais desejamos, fazer com que o atleta esteja à disposição do Mancini e do Lucas também. Primeiro, uma triagem, né? Uma triagem clínica, né? Essa triagem clínica ela envolve avaliação médica, nutricional, dos fisiologistas e nossa também. Então, o que é que nós mais frisamos dentro dessa triagem clínica? Como está a função articular, função muscular e principalmente função tendínea, né? Função dos tendões dos atletas.
Então, nós fizemos essa triagem, nós temos o esboço individual de cada atleta, né? E depois desse esboço, a gente precisa acompanhar como eles vão se adaptar ou responder à carga, né? A carga de quem, torcedor alvinegro? Do Lucas e do Mancini. Então, a partir disso, nós vamos entender como eles estão respondendo, por exemplo, o trabalho do Lucas de 1 contra 1, 2 contra 2, o trabalho de Mancini de campos médios, ou até mesmo o campo mais aberto. Entender quais são as respostas desses atletas, né? Então, a partir do momento que esse atleta ele está respondendo bem, ou seja, ele chega com um grau de incapacidade, por exemplo, no tendão patelar, que é uma coisa comum em atleta de futebol. Então, a partir do momento que esse atleta ele segue evoluindo com a melhora, quer dizer que os trabalhos que estão sendo feitos preventivamente e a adaptação à carga ela está sendo positiva. A partir do momento que esse atleta ele responde de uma maneira insatisfatória, com manutenção ou evolução da dor, né, no caso, então a gente precisa ter um cuidado maior, controlar a carga, aumentar o trabalho muscular dele, né, para que ele esteja à disposição e consiga suportar a demanda do campo, né. E aí dentro do que foi feito, né, que as pessoas sempre perguntam, o que é que vocês fizeram? Quais são os testes, né, os colegas fisioterapeutas muitas vezes querem saber quais são os testes. Foi basicamente as avaliações de força, né, que nós temos e o monitoramento neuromuscular através de uma plataforma de força, onde eu consigo mensurar semanalmente como está o padrão desse atleta com relação à capacidade do treino. Então, por exemplo, para que as pessoas entendam, né, vamos supor que ele produz 500 newtons de força dentro da plataforma com a carga proposta. Então, na outra semana ele está com 600, na outra ele está com 700, por exemplo. Vou usar aqui um número direto, né, para que as pessoas entendam. Isso quer dizer que ele está progredindo. Quer dizer que clinicamente, né, isso com os questionários da fisiologia e a manutenção neuromuscular avaliada na plataforma de força, quer dizer que ele está progredindo, quer dizer que ele está suportando dentro dessa demanda de treino. Como também, a partir do momento que esse atleta, ele cai, no caso ele tinha 500, está com 300, 250, 200, opa, o que é que ele está sentindo? A gente precisa de uma triagem mais minuciosa. Esse cara está desmotivado? O que está acontecendo? Ele está cansado demais? Não está se adaptando ao calor? Não está se adaptando aos processos do clube? O que está acontecendo com esse atleta? Então, essa investigação, esse processo, ele envolve não só a fisioterapia, como todos os setores, como você falou. E aí, cabe também os setores, né? As pessoas que estão no campo, né? Lucas, Mancini, essa reunião semanal que tem nossa, inclusive são todas as segundas, é para exatamente discutir caso a caso e definir o processo individual de cada atleta. Muito bom. Então, Adolfo explicou muito bem como é que funciona essa dinâmica, né, para ser mais claro e preciso aqui para o nosso torcedor, como é que funciona essa dinâmica de aperfeiçoamento muscular dos atletas. Vamos falar assim, que é para deixar mais claro para o nosso torcedor. Você que está nos acompanhando agora, eu vou deixar um recadinho para você da Estrela Bet, a patrocinadora master do Vozão. Se liga aí. Estrela Bet, a sua dose diária de diversão. É a patrocinadora master do Vozão. Na Estrela Bet você faz o cadastro em 1 minuto. Ganha bônus no primeiro depósito. E recebe tudo rapidinho no Pix. Estrela Bet, a casa de apostas oficial do Vozão. Aqui você tem mais chances de brilhar. Acesse estrelabet.com. Faça sua aposta master no Ceará. Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil. É também a patrocinadora master do Ceará Sporting Clube. Válido para maiores de 18 anos. Jogue com moderação. Jogue com moderação, mas jogue na Estrela Bet, hein? Não se esqueça, a patrocinadora master do Vozão. Adolfo, queria continuando aqui o papo contigo, o papo tá muito bom. Queria falar contigo agora sobre os atletas que estão chegando agora, que foram integrados ao elenco profissional do Ceará. Foram 5, né? São 5 atletas que foram integrados: o goleiro César, o lateral direito JV, os zagueiros Iago e Jonathan e o centroavante, centroavante, o Pablo. Desses 5, o Pablo é o que tem menos vivência no profissional, né? É o que veio menos para cá. O César já estava meio que integrado no final do ano. O JV participou do último jogo. O Jonathan já havia jogado ainda com o Barroca lá no meio da temporada. E o Iago também já estava treinando e já foi relacionado para alguns jogos. Mas o Pablo
é o mais recente aí desses 5 a frequentar aqui Porangabuçu, o nosso CT profissional. Queria saber de ti como é que eles chegaram fisicamente e como é que vai ser feito o trabalho com esses atletas que são atletas mais jovens, uma estrutura muscular diferente, né? Ainda em formação, né? Atletas ali entre 19 e 20 anos, atletas com estrutura muscular em desenvolvimento ainda, muita coisa para maturar no músculo desse atleta. Como é que vai ser feito aí o trabalho com eles para que eles não sintam tanto a carga, porque é uma carga totalmente diferente de treinamento profissional em relação ao que é feito na base, até por conta também do nível dos atletas, né? O nível de idade, não só nível técnico, mas também nível de idade, que a gente tem atletas com muito mais idade do que, obviamente, você tem lá na base. Então, o que é que vai ser feito aí com esses 5 atletas para que eles, não só no seu caso, não só o caso da fisioterapia, mas, enfim, o departamento CESP como um todo, para que eles entrem o mais rápido possível nessa dinâmica que é exigida pelo Mancini e pela comissão dele. Primeiro, pedir o torcedor calma, né? A gente precisa ter calma com esses jovens, com os atletas, pedir um pouco de paciência, né? Então, por exemplo, o Felipe Jonathan e o Arthur, eles não vingaram, vamos dizer assim, eles não surgiram do nada. Então teve todo um processo. Inclusive, queria mandar um abraço pro próprio Felipe Jonathan, né? Ele operou conosco aqui em quando ele tinha 15 anos. Então o primeiro contato que eu tive com o Felipe, ele tinha 15 anos. Ele passou por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então depois desse processo, ele ficou alternando, né, entre base e profissional, e até que chegou um treinador que trouxe ele, efetivou, vamos dizer, para a situação do time profissional, né? Então, pegando o exemplo aí do último, né, o último atleta nosso, que é o Pablo. É isso. Então, assim, o Pablo, como ele é o que tem menos vivência, né, nós colhemos as informações da base. Queria mandar um abraço para os fisioterapeutas da categoria de base do clube, que é o João Paulo, o Pedro e o Jonathan. Foram eles que me passaram as informações referentes a cada atleta. E especificamente o Pablo, ele já passa diariamente na própria fisioterapia, né? É um atleta mais novo, é um atleta que teve alguns problemas, né, nesse final aí, nesse início de copinha. Então é um atleta que a gente tenta acompanhar de perto, né, tenta fazer manutenções de perto. Com relação aos outros atletas, a gente já conhece um pouco do padrão deles. Então o que é que o Lucas aí está planejando, né? Expor realmente, né, assim como todos, a situação de treino e controlando. E, como eu falei para vocês, monitorá-los de perto. Monitorá-los através dessas funções musculares e da condição clínica de cada um. Como eu falei, o Pablo ele precisa um pouquinho mais de atenção. Ele teve algumas situações, vamos dizer assim, que precisa de um certo cuidado, mas também que não é nada que não seja comum numa rotina de atleta de futebol profissional, né? E a gente só precisa encaixá-lo dentro dessa situação. É basicamente isso. Muito bom, são atletas novos. Você citou o Arthur e é engraçado e interessante, porque a gente sabe que o torcedor ele é muito ansioso, né, para ver esses atletas em campo, não sei o que, vai aparecer, não vai, principalmente o cara que faz o gol, né? Sim. O cara que faz o gol o holofote vai todo em cima dele e é comum, natural, principalmente um cara que faz um gol do meio do campo com a qualidade que ele fez, né? Lá na Copinha e já vinha apresentando nas temporadas passadas, né, em 22 e 23, na base. Mas a gente vem lembrando aqui, Adolfo, pro torcedor, que o Arthur, e você sabe muito bem, o Arthur, ele estourou em 2017, mas o primeiro gol do Arthur no profissional foi em 2015. Foi contra o Tupi, na Copa do Brasil, em 2015. Então, assim, ele fez um gol em 2015 e em 2016 ele voltou para a base. Né, ele veio, apareceu, fez gol, jogou bem, mas ele não estava pronto ainda, naquele momento, para representar o Ceará no profissional. Ele voltou, passou um tempo lá na cidade de Vozão, disputou a Copa São Paulo em 16, foi muito bem. O Ceará foi até as quartas de final contra o Santos. E aí depois, em 17, ele volta e é integrado ao profissional aos poucos, devagar. Então, assim, vamos ter calma com o Pablo, vamos ter calma com o Jonathan, vamos ter calma com o Iago, com o JV, com o César, com todos que estão subindo e com todos que podem ainda subir ao longo da temporada. A gente sabe que a gente tem atletas ainda que estão lá, que já vieram para cá, o Rafael, o João Vitor, são atletas que já vieram para cá, para o profissional, que já apareceram e que de repente podem voltar. O Daniel Mazerotti, são atletas que já participaram aqui de treinos e de jogos
inclusive de jogos do profissional. Então vamos ter calma com esses atletas, porque as coisas nunca acontecem como a gente quer. E tem profissionais aqui qualificadíssimos no Ceará, não só o Adolfo, não só a equipe dele, mas o CESP como um todo e também a comissão técnica do Ceará. É o que a gente vem falando aqui, sabe, Adolfo? Assim, a mesma coisa que o torcedor que a gente quer. Todo mundo quer o Pablo fazendo gol, todo mundo quer o César defendendo o pênalti, todo mundo quer o Jonathan muito bem no jogo, todo mundo quer o JV dando assistência, todo mundo quer o Iago num bom rendimento na defesa. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa ter calma. A gente não pode atropelar as situações. A gente tem que ter calma, a gente tem que ter paciência, porque as coisas não acontecem nunca no nosso tempo. Então, vamos ter um pouquinho de calma, que o trabalho vem sendo feito aqui, vem sendo muito bem feito. Sim. Eu quero falar agora, Adolfo, dando sequência, sobre um atleta que é um cara que é referência no Ceará nos últimos anos e que está passando por uma situação nova na vida dele, né? Vai ficar muito tempo fora. Acho até que é o maior período que ele vai ficar de inatividade na carreira, né? Que é o Luiz Otávio. O Luiz Otávio passou por um procedimento cirúrgico, por uma cirurgia na última segunda-feira, aqui na capital, sendo acompanhado por médicos do clube, pelo Dr. Pedro Guilherme, pelo Dr. Daniel, e está em processo de recuperação já. Assim, tão logo ele saiu da mesa de cirurgia, ele já foi entregue a vocês, né? Ele já está lá no CESP. Queria que você falasse um pouquinho para o torcedor. Ontem, o Dr. Joaquim Garcia esteve aqui conosco e ele explicou um pouquinho desse processo, mais na visão do médico, né? Mais na visão do médico. E eu queria que você explicasse um pouquinho desse trabalho que vem sendo feito, o que vai ser feito a partir de agora com o Luiz. O Luiz tem um prazo de retorno, uma previsão de 9 meses, né? E você falou que a fisioterapia ela trabalha com redução de tempo, né? Mas a gente sabe que esse prazo de 9 meses é o prazo seguro para entregar o atleta bem, que ele possa ter rendimento. 9 meses a gente está falando, ele voltar no final da temporada, em outubro, mais ou menos, por ali, né? Meio de outubro, tal, para ele ter condições de jogo. Fala para o torcedor do Ceará que ama o Luiz Otávio, que é alucinado pelo Luiz Otávio, assim como nós também somos, pelo exemplo que ele é aqui no clube. Tranquiliza um pouquinho o torcedor, como é que está o Luiz. Eu sei que ele está bem, eu sei que ele está entregue em boas mãos e que agora é dar tempo ao tempo e esperar a recuperação o mais rápido possível. Eu sabia que essa pergunta ia chegar, né? E já me preparando, eu posso afirmar para o torcedor, para a nação alvinegra, né? De todos os atletas que eu consegui acompanhar no clube, o Luiz Otávio é um dos maiores cases de superação que tem, né? Então, não foi só essa lesão, né? Mas em 2018, 2019, né? Ele teve também um problema muito sério que praticamente em todas as rotinas de concentração a gente tratava até 2, 3 horas da manhã. Então, assim, o tratamento dele começava ali logo depois do treino e muitas vezes nós ficávamos até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã no hotel concentrado tratando ele. Então é um cara que ele não mede esforço quando tem que vestir a camisa do clube. É um cara que com certeza nós vamos fazer de tudo, pode ter certeza, para recuperar ele da melhor forma possível, né? E aí muitas pessoas às vezes questionam, né? Poxa, o Luiz Otávio estava, como eu ouvi de um colega, ele estava pegando, sei lá, 200 quilos na máquina de leg, nas férias. Como é que ele passou por uma intervenção cirúrgica, né? Então, para que as pessoas entendam e fique claro, né? Existe uma abordagem chamada abordagem pré-cirúrgica. O que é isso, Adolfo? É você condicionar o atleta antes da cirurgia. Condicionar a articulação, condicionar o músculo. Por que precisa ser feito isso? Para que ele não chegue com um dano maior na cirurgia. Então, quando o médico ele entra com... Antes, para quem não sabe, a cirurgia era feita de uma maneira aberta, né? Aberta era realmente aquele corte gigante, aquele corte maior no joelho do atleta. Então, os médicos abriam e reconstituíam o ligamento, né? Reconstruíam o ligamento. Aquilo que foi feito mais ou menos com o Ronaldo, né? O Ronaldo... Pronto. Muito... Só que o Ronaldo foi, se eu não me engano, foi tendão patelar. É uma cirurgia diferente do que foi o Luiz, mas é mais ou menos naquele sentido, o corte, né? Era naquele mesmo sentido, né? E aí as técnicas foram evoluindo, né? Os médicos se capacitando e hoje em dia ele entra pelo artroscópio. E existe uma coisa chamada portal do artroscópio, que é como se fosse aqueles 2 furinhos na frente do joelho do atleta, né? Então a cirurgia hoje ela causa um dano muito menor, mas mesmo assim ela causa danos, né? Então, quando ele invade o joelho do atleta com o artroscópio, né? Existe uma estrutura chamada no joelho cápsula. Não é só no joelho, é em toda a articulação.
Então, essa intervenção, quando ele invade a cápsula, ele já inibe muitos músculos do atleta, né? Então, existe uma redução aí grande no próprio quadríceps, que é o músculo da frente, que é um dos que protege o joelho, né? Então, se nós não condicionarmos esse músculo antes da cirurgia, ele vai perder demais. E para ganhar, vai dar muito trabalho. Então, assim, a recuperação dele já começou muito mais antes da cirurgia do que as pessoas imaginam, né? E aí, o que é que fez realmente ele operar, né? Para que as pessoas entendam, o atleta de futebol ele tem 4 valências, né? Nós consideramos que ele tem 4 valências: aceleração, desaceleração, mudança de direção e as velocidades máximas consideradas como sprints, né? E a principal função desse ligamento do joelho é controlar a mudança de direção. Então, como expor esse atleta, né? Como intervir de uma maneira que ele consiga sustentar a mudança de direção. Então, a única forma é reconstituir o ligamento dele. É preparar ele para a cirurgia, como foi feito, e agora controlar os danos da cirurgia. Quais são os danos da cirurgia, Adolfo? Muito edema no joelho, ou seja, o joelho dele está um pouco inchado, né, por conta do processo cirúrgico, que é normal, e devolver de novo os ganhos de amplitude. Esse é o nosso objetivo no primeiro mês, né? Inclusive, ele, para que vocês tenham ideia, hoje ele está no 4º dia de pós-operatório de cirurgia. Então ele já está conseguindo aí ganhos de 15 dias de cirurgia. Então, assim, a expectativa com ele é muito alta, é muito grande, né? Como você falou, nós somos aceleradores de processo. Com relação a prazo, está muito cedo ainda para dar um prazo. Mas o prazo oficial realmente são os 9 meses, né? A zona de segurança. Se nós conseguirmos antes, ótimo. Mas a gente precisa trabalhar numa margem de segurança, né? Para que vocês entendam, em 2017, o João Marcos, ele também passou por uma intervenção, 2016. O João Marcos, ele também passou por uma intervenção cirúrgica de ligamento, né? E a gente conseguiu devolvê-lo antes. Mas o João Marcos também, assim como o Luiz, é um exemplo de profissional, né? O João Marcos era um dos primeiros a chegar, é um dos últimos a sair. Então, se às vezes a gente, para dar uma folga a ele, era uma briga, não, eu não quero folgar. E dentro desse processo é importante ter as pausas, né? As pausas físicas, as pausas mentais. Isso é muito importante, mas ele conseguiu voltar no tempo hábil, né? Então, com o Luiz, a expectativa é a mesma. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir devolver ele a alta performance, que é o que a gente quer, e o torcedor pode confiar e cobrar da gente também. Sem dúvida alguma, até porque ele está entregue em ótimas mãos. Rodolfo, só para a gente encerrar aqui o nosso papo, que o nosso combinado era meia hora, passou um pouquinho, mas eu queria saber de ti o seguinte: o torcedor do Ceará, o torcedor de uma forma geral, ele às vezes ele é muito curioso, né, para saber o que acontece no jogo, bastidor. Por isso que os bastidores na Visão TV é sucesso. Ele é doido para com isso. Pô, o que acontece no dia do jogo, não sei o quê. Então, conta para o nosso torcedor o que é feito em dia de jogo com os atletas. E eu queria que você falasse não só aqui, mas também fora de casa, né? Porque de repente, não, com certeza, o nível de abordagem com esses atletas muda um pouquinho em jogos fora, até porque o atleta vai estar concentrado, vocês vão estar com ele ali diretamente, fora da cidade, então o equipamento que você tem é diferente do que você tem no clube. Mas conta pra gente como é que é feito esse trabalho com os atletas, só pra gente encerrar aqui, pré-jogo. O que é feito com os atletas pré-jogo para que ele entre no jogo já com o músculo aquecido, já entre já no jogo assim em nível de competição alta, né? Para que ele não sinta tanta lesão ou que o músculo dele não sinta um desgaste logo de cara. Bem, primeiro, eu não posso deixar de lembrar, né, que a estrutura que nós temos hoje no Ceará é a mesma estrutura que nós conseguimos expor em uma viagem, por exemplo. Os aparelhos são portáteis, né, mas isso deve muito à gestão que tem o Ceará hoje, né? Essa visão de dar ao atleta o melhor. E a gente hoje não deixa nada a desejar nessa parte da fisioterapia. E essa situação pré-jogo, ela já começa muitas vezes no hotel, independente se é aqui ou se é fora, né? Então, reduzindo os níveis de fadiga do atleta, os níveis de dor do atleta, né? Já começa dentro dessa situação. Tem aparelhos, né, que ajudam a diminuir essas percepções, esses níveis de dores, né? Lógico, as nossas abordagens também. E quando chega realmente no pré-jogo ali, chegamos no estádio, né? E aí a gente também avalia novamente como está a condição do atleta, como estão os níveis de fadiga, como estão os níveis de dores e aborda também novamente, né?
Aborda como, Adolfo? Aborda sempre fazendo uma pré-ativação antes, sempre aquecendo bem esses atletas, né? Tem atleta que gosta de bandagem. Bandagem que eu falo é aquela botinha mesmo no tornozelo para ficar mais firme, para dar mais uma sensação e uma percepção também de mais segurança, né? Então, assim, essa é a nossa rotina pré-jogo. E quando tem o pós-jogo, é a mesma coisa. A gente precisa imediatamente já reduzir os danos, níveis de fadiga, níveis de dor do atleta, né? Porque o calendário ele exige muito isso e também é congestionado, né? Então, a nossa rotina ela funciona basicamente dentro dessa perspectiva. Muito bom. Parece simples, mas não tem nada simples, hein? Parece simples, mas não tem nada simples. É simples para quem faz isso já há muito tempo, há 12 anos, não é isso? Isso. Desde 2012 aqui. Então, para quem já faz isso há um tempo, isso aí hoje é normal, já faz até inclusive de olho fechado, se quiser. Mas a gente agradece aqui a participação do Adolfo. Adolfo, muito obrigado mesmo por você tirar um pouquinho do seu tempo aí, corrido aqui no clube, para vir aqui na Vozão TV falar com o nosso torcedor. É importante esse momento para que você fale com o nosso torcedor entenda um pouco mais desse trabalho extra-campo, que é um trabalho que impacta diretamente no rendimento do atleta. Isso aí está cada dia mais claro, mais preciso, e é por isso também que o clube tem essa visão e faz esse investimento que você bem falou agora há pouco, de dar essas condições de trabalho a vocês, para que vocês consigam entregar o atleta muito bem para o treinador, para a comissão técnica de uma forma geral. Então, assim, cara, muito obrigado mesmo. As portas estão sempre abertas. Sempre que você quiser vir, você será bem-vindo. E das outras vezes, coloque os outros cinzinhas para vir para cá também. A galera só manda o Adolfo. É coordenador, vai lá você. Não é assim não, né, Adolfo? Com certeza vamos todo mundo aí junto depois. Com certeza, com certeza. Cara, obrigado pela oportunidade, né? Com certeza é sempre um prazer estar aqui. E, se Deus quiser, a gente vai ter um ano aí com uma redução ainda maior de lesões, né? O nosso desafio é esse, e não só lesões, né? Principalmente performando com muitas vitórias aí, muitos títulos. Então tá aí, esse aí foi o Adolfo, para você, torcedor alvinegro, Adolfo Bernardo, coordenador do Departamento de Fisioterapia do Ceará, que compõe o CESP, o Centro de Saúde e Performance do Ceará. A partir de agora, você acompanha aí a repercussão da coletiva com o volante Richardson, que também já está indo para sua, no total, 6ª temporada no Vozão, também um atleta aí de altíssimo rendimento, que passa pouco pela fisioterapia, vai mais para tratar, né? Ele se lesiona muito pouco, é um cara que dá pouco trabalho pro Adolfo. Ainda bem, né, Adolfo? Ainda bem. Dá pouco trabalho, mas que é um cara que também tem muita ligação e representatividade aqui no clube. Então, você acompanha agora a coletiva pré-jogo com um pouco da coletiva pré-jogo do Richardson, coletiva de estreia do Ceará na temporada 2024. O Ceará joga domingo, como eu já bem falei aqui, contra o Maracanã, no estádio Presidente Vargas, a partir das 5h30 da tarde. Então, fica ligado aí agora um pouquinho do que rolou na coletiva pré-jogo com o volante Richardson. Tamo junto, até segunda-feira. Um abraço a todos. Valeu! Valeu, Abreu. Boa tarde aos amigos da imprensa. Todo mundo está acompanhando aí, o torcedor. Richardson, boa tarde. Vamos falar contigo. Mais uma temporada, né, cara? Começando. Não tem como muito fugir disso. O que você acha que vai dar para ver? O torcedor vai poder ver que tipo de Ceará logo nessa estreia? Tem toda essa questão de falta de ritmo de jogo ainda, muito calor, começo de temporada, etc. Mas de que forma vocês estão vislumbrando essa estreia para começar bem com o pé direito? Bom, boa tarde. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui, né? Mas feliz de estar mais uma temporada aqui. Como você falou, é um início de temporada, apesar da comissão ser a mesma que terminou a temporada passada, muitos jogadores mudaram, né? Praticamente um novo elenco. Mas a gente sabe que essa camisa que a gente veste tem um peso muito, muito grande. Então o ambiente que a gente espera levar diante da temporada é com vitória, né? A gente sabe que com vitória tudo fica mais tranquilo, mais simples de ser resolvido. O nosso torcedor mostrou uma sinergia muito legal já no treino aberto que a gente fez, né? Então mostrou que está disposto a comprar a ideia do projeto desse ano, de 2024, que seja um ano diferente do ano passado. E que a gente está muito focado. A gente sabe que o início vai ser difícil pelo número de jogadores novos, a maioria não jogou junto. O início dos jogos vai ser com a minutagem determinada pelo professor, né? Ele deve escolher quem vai iniciar, quem vai entrar no decorrer dos jogos. E a gente
tentar dar ao Ceará a cara que o Mancini quer, né? Uma equipe competitiva, uma equipe que faça o adversário sofrer jogando em qualquer lugar que a gente esteja. Então a gente está muito focado e muito bem preparado para que a gente possa, apesar das dificuldades, fazer uma boa estreia já no final de semana e com a vitória para que a gente possa ter tranquilidade para trabalhar. Richardson, boa tarde, Pedro Pinheiro da Band. Você falou um pouquinho já dos seus anseios para essa partida da estreia contra o Maracanã. Eu queria saber como é que tá o clima entre vocês, atletas, nessa semana já de preparação para esse jogo importante, semana de treino. Até que você falou com os jogadores novos. Como é que tá a resenha com vocês, o clima para essa partida? A gente recebeu os remanescentes receberam os atletas da melhor maneira possível, né? Eu acho que o ambiente está muito bom, muito saudável. A gente sabe que a disputa por posição é sadia e só quem tem a ganhar é o Ceará. Na minha visão, tá uma equipe muito qualificada, né? Foram escolhidos os jogadores para o projeto desse ano e tenho certeza que todos os jogadores que aqui estão tiveram outras oportunidades, outras propostas de outros clubes e escolheram estar aqui, até porque sabe do peso que é vestir essa camisa. Então a gente tem que ter responsabilidade. O ambiente está muito legal, muito saudável, muito descontraído, mas é como eu falei antes, esse ambiente a gente quer levar durante toda a temporada e esse ambiente a gente é conquistado pelas vitórias dentro do campo, né? A gente sabe que o trabalho é muito importante no dia a dia, mas o resultado final é o jogo e a gente espera estar bem preparado já nesse primeiro desafio para que a gente possa, independente de quem jogue, de quem inicie, de quem entre no decorrer do jogo, que o Ceará construa desde o primeiro jogo um ano vencedor. Boa tarde, Richardson, Raíssa Martins aqui do Globo Esporte. Nessas últimas semanas a gente tem tido a oportunidade de conversar com quem está chegando, mas você é um remanescente e dá para resgatar um pouquinho ainda do final do ano passado. Com essa remontagem de elenco, a gente conversa com o torcedor na rua, acaba entrevistando também, percebe que eles ainda estão um pouco assim com o pé atrás. Eu queria saber qual é o teu sentimento em relação ao torcedor também, o que é que pode ser manifestado, até para dizer assim, como é que vocês estão trabalhando, porque o torcedor fica um pouquinho assim desconfiado ainda, mas é um novo ano e os ânimos se renovam também, né, com esses desafios. Bom, como você falou, é um novo ano, um novo ciclo, né? São outros jogadores que chegaram. Eu tento estar conversando com eles a importância que é vestir essa camisa, o peso que é vestir essa camisa. Eu já tenho mais de 200 jogos aqui e sei o quanto a torcida é importante. A gente sabe que foi um ano complicado o ano passado. As críticas servem e os aplausos para a mesma coisa, para a gente conseguir evoluir independente da situação, né? Sempre pensar para frente, sempre pensar positivamente. A gente está com um projeto muito legal esse ano, né? É claro que o torcedor, ele espera, como eu falei, ele espera a partir do primeiro jogo para ele ter uma avaliação, só que a tendência é que a gente evolua jogo a jogo, fisicamente, tecnicamente, emocionalmente também, porque a parte mental é muito importante nesse momento. Mas a gente tá fazendo uma boa pré-temporada. O Mancini tem passado os conceitos dele para os jogadores que chegaram agora, né? Então a gente tá muito focado e muito tranquilo, com consciência que a gente vai ter um ano de grandes desafios, mas que a gente está preparado para vestir essa camisa e ter a hombridade de encarar da melhor forma possível e que seja um ano de vitórias, já começando já no domingo pelo estadual. Richardson, boa tarde. Samuel Conrado, da TV Diário e da Rádio Verdinha. Satisfação ter você aqui mais uma vez aqui na coletiva e falar desse Richardson, né? Sexta temporada, indo agora em 2024 com a camisa do Vozão. E no treino aberto, você atuou como lateral direito, né? O Rai Ramos sentiu um desconforto muscular. No ano passado também você estava atuando nessa posição. Então o Richardson é um cara também polivalente, caso o Wagner Mancini prefira e coloque você também em outras posições, além de primeiro volante na equipe do Ceará? Bom falar contigo mais uma vez. Muito feliz de tá mais uma vez aqui, né? Como eu falei antes. Já joguei em várias posições aqui, né, durante essas temporadas que você frisou, né? De primeiro volante, de segundo, de lateral direito, até às vezes como um terceiro zagueiro, fechando uma linha de 5. Então, para mim, não tem
eu não tenho dificuldade em nenhuma das posições. Apenas eu quero estar bem mentalmente, fisicamente, para que eu possa desempenhar o meu melhor trabalho. O professor Mancini já foi uma conversa direta com o grupo que ele quer jogadores no elenco que desempenham mais de uma função dentro do campo, né? Então isso é importante para a gente também, até como atleta, para poder evoluir. Tá à disposição em qualquer posição. Todo mundo sabe que a minha posição principal é no meio, né? É volante, então... Mas eu tô à disposição aqui. Eu acho que a gente consegue fazer uma temporada vencedora com esse tipo de dedicação, né? Cada jogador, independente da posição, tentar agregar, tentar fazer o seu melhor para que o Mancini possa escolher os 11 que devam iniciar. E a gente sabe que, às vezes, um jogo ou outro, as próprias decisões não é decidida pelos 11 que iniciam. E, na maioria das vezes, são que estão fora, que entram e dão conta do recado. Então, é muito importante para a gente desempenhar dentro do nosso plantel outras funções. Eu estou à disposição do professor, independente da posição. E quero, mais uma vez, mostrar a minha capacidade e a minha lealdade com essa camisa, que toda vez que entra em campo, deixando o meu melhor. Boa tarde, chat. Mário Kempis, do blog do Kempis. Eu acho que quando você foi trazido do Japão, a torcida comemorou bastante. Foi uma festa muito grande, principalmente nas redes sociais, celebraram bastante. Mas eu creio que a temporada, ano passado, ela não foi boa nem para o clube e nem para você. Você recebeu muitos cartões amarelos e existia uma crítica muito grande a você. E todos se perguntavam, pô, cadê aquele Richarlison? O que foi que aconteceu? Eu gostaria muito que você pudesse dizer se teve alguma coisa. Eu lembro que acho que foi durante a Copa do Nordeste, você foi até jogar, seu filhinho estava doente, não era isso? E mesmo assim você foi jogar e tal, você fez um esforço enorme para poder estar lá. Eu queria saber se aconteceu alguma coisa e o que você pode dizer para o torcedor para essa temporada. Bom, primeiro como eu falei, as críticas elas servem, quando são elogios, elas te servem para te motivar a fazer melhor, e as críticas te fazem melhorar. Acho que a crítica é construtiva. Se o torcedor critica ou elogia, é porque ele tá vendo alguma coisa, né, dentro do trabalho. Como você falou, o ano passado foi um ano difícil. 2022 eu acredito que até tive melhores atuações do que 2023. 2023 você frisou bem, eu tive alguns problemas pessoais em saúde dos meus filhos, algumas coisas que me atrapalharam. Mas isso não é desculpa, né? Eu quero estar sempre fazendo o meu melhor. Como você falou, o número de cartões tem sido comentado, até depois daquele lance das apostas que foram muito, muito questionados algumas situações. Mas se eu tomo tanto cartões ali, eu estou tentando fazer o meu melhor com a camisa, né? Eu não tenho problema e aceito a crítica de tomar vários cartões, desde que a equipe sempre seja vencedora. Eu estou tentando fazer isso, tentando que o Ceará sempre saia vencedor. Tenho me cobrado, se é uma pessoa que tem se cobrado para melhorar, sou eu. Estou tentando melhorar, tentando evoluir. E o torcedor pode esperar de mim, mais uma vez, sempre o Richarlison que eles conhecem, tentando entregar o máximo, fazer o melhor. Às vezes o melhor não é o suficiente para o torcedor, mas se tem uma pessoa que está se cobrando para melhorar, essa pessoa sou eu. Então, estou muito tranquilo, muito focado em todos os lugares que eu vou durante a cidade. Os torcedores que conversam comigo me dão essa força para que eu possa estar recuperando o meu bom futebol, e também que eu também nunca fui protagonista disso tudo, né? Assim, dos campeonatos, dos títulos que aqui conquistei, eu sempre fui um coadjuvante de muita importância. E a gente sabe quando o grupo, quando o elenco não está encaixado, as peças é difícil, é um jogo de xadrez que tudo tem que estar muito bem encaixado. E a gente espera que não só eu, mas todos que chegaram e que permaneceram, que a gente possa se encaixar o quanto antes, se conhecer melhor e cada um fazer o seu melhor, porque o individual reflete quando o coletivo vai bem. Então, o coletivo indo bem, eu acredito que todo mundo vai ser elogiado pelas atuações, não só eu, mas como todos. Então, ter a cabeça boa, ter tranquilidade, trabalhar para evoluir e mostrar para o torcedor nos jogos que tiver a oportunidade de jogar. Richarlison, aqui atrás, ó. Tudo bem? Sou Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN.
E, Richardson, a minha dúvida é até um pouquinho semelhante com a que o Kempis abordou, mas eu queria falar em outro aspecto. Até você começou a entrevista coletiva falando que não estava aqui há bastante tempo, né? Que não voltava aqui para a sala de imprensa. Mas a gente lembra que, principalmente em 2022, as entrevistas coletivas, talvez as mais difíceis, era você que vinha falar. E se a gente até observar o torcedor recente, ele não está tão feliz assim com os últimos desempenhos que você teve individualmente. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua opinião e, claro, também da sua perspectiva, se expor demais talvez não foi o ponto que deixou o torcedor um pouco chateado com a sua última atuação. Porque em 2023 você até pouco atuou, não lembro de você ter feito muitos jogos, posso estar errado. Mas em 2022, como eu disse, você vinha sendo esse cara que sempre dava a cara a tapa. A minha pergunta fica aí, se você acha que se expôs demais, assumindo uma bronca que talvez não fosse só sua, e como é que você observa também o carinho do torcedor com essa possibilidade da mudança? Bom, aqui eu vivi todas as situações do clube, né? De momentos bons a momentos ruins. Então eu tenho experiência com tudo que tá acontecendo. Eu acho que talvez não por muita exposição, não tenha sido um erro, mas eu nunca me escondi em nenhum tipo de responsabilidade. Toda vez que eu fui questionado sobre alguma situação ou alguma coisa que esteja acontecendo no clube, eu sempre dei minha opinião de forma sincera e verdadeira. Eu acredito que o reflexo de mim como atleta sou eu também como pessoa, então você nunca vai me ver batendo boca e brigando com alguém por uma coisa que eu não sei, que acredito que não seja verdade. Então o torcedor tem direito de achar que o nível de atuação tem deixado a desejar. Como eu falei, eu tenho muita tranquilidade e muita cabeça boa para enfrentar qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de elogios. Então eu estou tentando melhorar primeiramente a mim, né, evoluir como atleta, como pessoa, para que eu possa estar com um mental forte. Então o resto, fisicamente e tecnicamente, eu já mostrei que eu tenho condições de jogar aqui com tranquilidade. Então esse respaldo do clube, a gente sabe que os remanescentes, quem tem mais história no clube, até é mais cobrado por isso, né, para ser um ponto de equilíbrio dentro do clube, mostrar para os outros como funciona, como a torcida pensa aqui, né, como ela é de elogiar, de aplaudir e também de fazer críticas. Então eu tô muito tranquilo, muito focado nessa temporada, tenho trabalhado bastante para que eu possa melhorar. E não adianta eu estar falando nada e quando eu tiver a oportunidade de estar dentro do campo, não fazer meu melhor e não fazer boas atuações. Então a minha resposta para o torcedor é que eu tô muito focado, muito determinado em melhorar a minha performance e ajudar a equipe de toda e qualquer forma, e que o torcedor pode contar comigo que eu vou estar sempre dando o meu melhor, independente de seja 5, 10 ou 90 minutos. Toda vez que eu entrar no campo com essa camisa, eu vou defender ela da melhor forma possível e que a gente possa fazer esse melhor tendo o resultado final, que é as vitórias e títulos, e é isso que a gente almeja esse ano. Richardson, boa tarde, Del Luiz, do canal Del Luiz, tudo bem? Richardson, muito boa pergunta do Kempis. O reforço do Horácio foi sensacional. Inclusive, falei até para o Horácio aqui, quando o Kempis perguntou lá, que seria a minha pergunta, mas o Kempis está do outro lado, né? Nem combinamos nada. Mas eu vou no contraponto da situação. Você não acha também que, e aí, claro, vendo o lado humano, o lado do jogador também, que é um ser humano, como qualquer um de nós, em relação a desmando, ou seja, desorganização no clube, isso afeta dentro de campo? Porque, assim, é muito fácil chegar aqui e ser a pedra, né? Você ser apenas ser a pedra é muito fácil, ser telhado é meio complicado. Mas você não acha que também a forma como o clube foi conduzido, isso não refletiu dentro de campo e talvez isso prejudicou a performance de alguns jogadores, e no caso citando aqui você que está na entrevista? Bom, eu acho que sim, eu acho que foi um conjunto de erros. A gente tá tentando tentar passar não uma borracha, né, mas a gente conseguir lembrar dos erros passados para que a gente não possa cometer erros da mesma forma nessa nova temporada. Eu acredito que sim, quando
como eu falei, quando o coletivo, quando o conjunto não vai bem, as peças individualmente também não funcionam. É um jogo de peças, então a gente tem que estar todo mundo focado, todo mundo remando no mesmo sentido para que a gente tenha um canal bom de vitórias e de conquistas. Eu acredito que sim, tiveram muitas coisas erradas, mas faz parte do passado. A gente não consegue mais mudar nem voltar. Agora é pensar, olhar adiante, pensar à frente, acreditar muito no projeto que está sendo feito pelas pessoas que estão dirigindo o clube, ter todo esse foco, toda essa determinação para que a gente possa levar para dentro do campo, né? E que a parte individual, como eu falei, a parte individual vai aparecer, vai ter visibilidade quando o conjunto, quando tudo estiver caminhando bem. Então a gente espera que a partir do final de semana a gente já comece fazendo um bom jogo, com vitória, para que a gente possa ter tranquilidade para trabalhar e que essa evolução seja notória dentro do campo e que a gente confie no processo que está sendo feito aqui dentro, né? Acho que a gente tem alguns exemplos não só aqui, mas em qualquer outros lugares, o resultado às vezes não condiz logo no início, mas a gente tem que acreditar no processo, no que está sendo feito, nas ideias que está sendo implementada dentro do clube. Então a gente espera que a partir do final de semana já no jogo, com o apoio do nosso torcedor, uma tarde de muitas estreias, né? Então a gente espera que seja uma estreia com o pé direito, que a gente possa fazer um bom jogo, tá tranquilo, fazer o nosso melhor e que a gente consiga uma vitória para que tudo caminhe bem e a gente possa remar todo mundo no mesmo sentido. Boa tarde, Richard. Boa tarde, Danilo Queiroz, do Futebolês. Richardson, você falou, né, no começo aqui da coletiva que alguns jogadores, muitos saíram, né? Alguns tiveram propostas, ou seja, opções para sair, mas permaneceram ficar. Queria saber se você se enquadra nesse contexto, daqueles que poderiam sair e desejaram ficar, mas de uma forma ou de outra você permaneceu. Se você entende que sua missão aqui não acabou, que você tem missões a cumprir para esse 2024 e se tem, quais são elas? Bom, como eu falei, se falou muito no final do ano sobre especulações, né? Muito foi se falado, muito se é noticiado, então a gente tem que ter tranquilidade nesse momento. Eu acredito que se eu tô aqui, eu tenho um propósito muito grande ainda nesse clube. Todos sabem o carinho e a identificação que eu tenho com o clube, com essa camisa. Então a gente espera fazer sempre o melhor. É difícil traçar objetivos. A gente tem vários objetivos em mente, né? Mas falar fica um pouco complicado. A gente prefere, com humildade, trabalhar, às vezes em silêncio, como eu falei. Fazia muito tempo que eu não vinha aqui da entrevista coletiva, até pela pouca minutagem no final do ano passado. Então eu estou tentando melhorar de todas as formas. Tive uma conversa com o professor também, que deixei claro a minha intenção de poder ajudar, independente de qualquer coisa, de ser importante nesse processo aqui dentro. Então ter tranquilidade, trabalhar com muito respeito aos companheiros, com muita dedicação. Mas se eu tô aqui é porque eu tenho qualidade, tenho o porquê estar aqui. Então eu tenho que fazer o meu melhor sempre, tá evoluindo, tá trabalhando firme para que quando eu tiver a oportunidade fazer o meu melhor e que esse ano, como eu falei, que todo mundo reme no mesmo barco, tenha o mesmo pensamento, para que a gente não possa cometer erros que aconteceram no passado e que a gente possa, já a partir de domingo, começar com vitória e remar todo mundo no mesmo sentido, para que a gente possa fazer um ambiente leve, um ambiente saudável e com vitória. Boa tarde, Richardson. João Pedro Oliveira, Jornal O Povo. Richardson, a gente sabe que o principal objetivo do Ceará nesse ano é o acesso, todo mundo já fala, inclusive deve ter sido passado para vocês e tudo mais. Só que ano passado vocês chegaram perto de conquistar o Campeonato Cearense, você esteve no último Campeonato Cearense conquistado pelo Ceará em 2018. Eu queria saber se vocês do elenco tratam o Campeonato Cearense como prioridade nesse primeiro semestre, assim como trataram ano passado e conquistaram a Copa do Nordeste, mas o Campeonato Cearense por minutos acabou escapando das mãos do Ceará.
Bom, eu acho que a rivalidade é sadia, né? A gente tem alguns anos não conquistado esse título e tem que ser importante pra gente, pro clube. O clube não, com o tamanho dessa camisa, com a força que tem no cenário nacional, não pode estar muitos anos sem estar conquistando o título estadual, né? Como você falou, eu estava aqui, eu conquistei 2 títulos aqui estaduais, 2017 e 2018. Inclusive foi o último, né? Então a gente tem que ter responsabilidade sim, a gente tem que se cobrar para que a gente possa, primeiro, ir passo a passo, né? Conseguindo vencer os jogos diante dos adversários. E aí, quando tiver numa situação, pensar mais na frente da competição no título. Como eu falei, a gente tem que ter muita responsabilidade vestindo essa camisa. Todos os jogos que a gente entrar, que sejam para vencer, né? Como o torcedor pede, como essa camisa pede. Então a gente tem que ter muita responsabilidade sim. Eu acho que o cearense vai ser muito importante, até para nos dar um lastro de atuação, de o que esperar para o ano, pro decorrer da competição. Como você falou, nosso objetivo maior é o acesso à Série A, mas a gente tem competições muito importantes e o cearense é uma delas. Então a gente tá com total foco, tá bem treinado, tá trabalhando bem para que a gente possa chegar preparado e apresentar bom futebol, bons jogos e que a gente consiga estar no final disputando esse título mais uma vez e, se Deus quiser, conquistar ele, claro, como eu falei, com humildade, indo jogo a jogo e sabendo que não vai ser fácil.